Naquele papo gostoso dos ETs, que a gente tem muita coisa para perguntar ainda. Mas enquanto isso, vamos ver o vídeo do Vaticano. Presta atenção, galera do bem, depois vocês escrevem para ver o que vocês acham. Vuelven a decir que la Iglesia está a favor de que se acepte la existencia de la vida en otros planetas. Fernando Correa. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís ya hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Esta es una declaración histórica del director del Observatorio del Vaticano, el padre José Gabriel Funes, que en mayo del 2008 realizó la afirmación más importante de la Iglesia Católica en 2000 años. El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Así fue publicado en el periódico oficial del Papa, cuyo astrónomo en jefe, respecto al fenómeno ovni, señaló: Son objetos que no han podido ser identificados. Yo no niego que puedan existir. El astrónomo del Papa también habló de la búsqueda de vida extraterrestre. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia que tiene miles de millones de estrellas. Y es posible que en estas estrellas haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. Después, en octubre y noviembre del 2009, por primera vez en el Vaticano, en el Observatorio de Castel Gandolfo, se llevó a cabo un congreso de astrobiología. Su Santidad Benedicto XVI anunció el incremento al presupuesto de los astrónomos de la Spécola, es decir, el observatorio, que ahora se dedica también a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. La notizia fue presentada por Telegiornale 5. Al centro del convegno l'astrobiologia, la scienza che studia per l'appunto nuove forme di vita fuori dalla Terra. E tra molte dotte discussioni, padre Funes, direttore della Specola Vaticana, non si lascia scappare la battuta immaginando un incontro tra uomini ed extraterrestri. Un interessante scambio di culture e civiltà, dice, come quando gli americani hanno incontrato gli europei. Durante el Congreso de Astrobiología, Benedicto XVI aprovechó para pedir perdón por el trato que le dieron en el pasado a Galileo Galilei. Y luego el Papa deseó mucho éxito en estas labores a sus astrónomos, que ahora llevan su bendición en vez de su censura. La postura del Vaticano es claramente de apertura respecto al fenómeno extraterrestre, adecuándose así al ritmo de los tiempos. Una postura que nos hace ver que en las más altas esferas del Vaticano se preguntan si los extraterrestres ya están aquí. En este sentido, hay que tener en cuenta que existió un acontecimiento a inicios del 2008 que hizo que el Vaticano modificara su postura respecto al fenómeno ovni extraterrestre. Una serie de reuniones secretas que ocurrieron en la Organización de las Naciones Unidas los días 13, 14 y 15 de febrero del 2008, en las que se habló de los extraterrestres. En estas reuniones secretas participaron personalidades como el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente del Vaticano en la ONU. La Federación Europea de Aviación también habló de estas reuniones secretas y en su sitio presentan que el piloto francés Gilles Laurent fue la fuente de información, puesto que también él participó en estas juntas confidenciales, al igual que el ministro Sir Jan Kerim de la ex República Yugoslava de Macedonia y el investigador Sir John Sawyers. Reuniones en las que la ONU, en conjunto con el Vaticano, preparan un mensaje respecto a los extraterrestres en la Tierra para el año 2013, cuando la humanidad esté más y mejor informada. En el pasado, la Iglesia censuró esta búsqueda científica. Ahora en el Vaticano la postura es diferente. Es de investigación y de apertura respecto al fenómeno de los seres extraterrestres. Gente, é emocionante esse vídeo, muito forte. É forte. Quem declarou foi o diretor de astronomia do Vaticano, que é o Gabriel Funes. Gente, é muito forte, eu fiquei emocionada. Ele ainda no final falou, né, que antigamente a igreja era contra. A igreja sempre era contra e que agora a igreja foi obrigada a assumir, né, junto com todo esse poder, né? É verdade, a gente até percebe essa movimentação da Igreja Católica para informar realmente, em breve tempo, a Maria Pereira pode falar um pouco mais sobre isso,
que eles estão chegando. O próprio Vaticano já está com essa informação na mão. Para mim é uma surpresa muito grande que tenha vindo da igreja, porque eu esperava que a igreja fosse a última. No entanto, a igreja foi a primeira. Inclusive o Papa, que declarou que os ETs estão aí, né? Pois é. Nossa, Anjo, então eles estão chegando já. Estão chegando. A igreja está falando... Nem vou perguntar quando eles estão chegando. A igreja está falando que significa que somos todos irmãos. Não é assim que eles dizem, somos todos irmãos. Como disse o Papa João XXIII, somos filhos do mesmo Deus. É isso aí. Nossa, eu fiquei emocionada agora. Então eles vão se apresentar para a humanidade logo, né, Maria? Vamos dizer assim, a igreja é um partido político, é um partido político. Então vai ter as brigas políticas, estão havendo negociações com os governos mundiais e com igrejas poderosas, para que a coisa seja feita de acordo com uma harmonização. Tem os grupos de extraterrestres que querem harmonização e tem os grupos espertos de extraterrestres, menos positivos, que estão dando vantagens e manipulando grupos que já nos manipulam, né? Que são os da Terra. Né? Então, esse jogo, por imagem e semelhança, ele vai continuar existindo. De novo, nós vamos ter grupos que vão dizer, este é o minha turma, a minha turma é mais poderosa, a minha turma é especial, esses são os eleitos principais, enquanto que os outros vão ficar em situação de desmerecimento, porque essa é a manipulação da densidade física do ego. Isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida que a igreja vai manipular aquilo que lhe interessa, porque as igrejas são partidos políticos, né? Com perdão, e eles estão de quem vivendo, é religioso. Tem alguns vivendo entre nós? Esses que podem estar vivendo entre nós são os híbridos. A maioria das pessoas, elas têm aquela ideia de que o ET é aquela coisa esquisita. Tipo alien, né? Sabe, meio bicho. Quando, na realidade, o ET que veio para falar com o João XXIII era um homem bonito, alto, loiro até. É verdade. Então, não tinha esse aspecto de reptiliano, não é? Verdade. Então, existe alguns entre nós? Reptilianos são humanoides também, tem reptilianos humanoides e reptilianos não humanoides. Nós temos DNA reptiliano, nosso centro reptiliano está no cérebro, né? Então não podemos esquecer que também temos DNA deles, e é por isso que temos medo, por isso que somos aprisionados facilmente. Mas não quer dizer também que eles são negativos, quer dizer que o padrão deles é outro. Então existem, pelo que se fala, 7 raças híbridas. Nós somos a 6ª raça híbrida, né? Então, várias raças híbridas que podem se parecer mais ou menos conosco. Existem raças híbridas de nós, que são mais parecidas conosco, e outros que nos fizeram, que também são parecidos conosco. Esses que vão se apresentar primariamente serão os mais parecidos. Para quê? Para não chocar. Então, de acordo com a frequência que tem na Terra hoje, isso pode começar, a apresentação física oficial, pode começar desde 2027 até 2030 para frente. Então, oficialmente, pelo padrão de energia, se a mente dos humanos na Terra conseguir ter uma nova padronização, uma nova frequência, criar-se na Terra um aceite maior, uma visualização, o que acontece no mundo? Por que nós vemos coisas? Por exemplo, os índios, os indígenas das Américas, quando os espanhóis chegaram com as caravelas, eles não enxergavam as caravelas. Eles enxergavam deuses. Por quê? Porque o padrão mental deles era outro. Eles começaram a enxergar caravelas como caravelas, aí se tocaram que deuses eles não eram de jeito nenhum, não só pelas suas atitudes, mas porque eles começaram a vê-los como eles eram. Nós enxergamos as coisas de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Nós projetamos uma matriz externa. Então, para que nós possamos projetar uma matriz externa onde eles estejam presentes, porque eles já estão aí, nós não os vemos. Porque algumas pessoas em avistamentos veem naves, tem 3 aqui, 2 estão vendo, 1 não está vendo nada. Por que 1 não está vendo nada, 2 estão vendo? Ou porque uma cidade inteira tem uma procissão de, como aconteceu em Phoenix, né? Em Phoenix, uma procissão de naves dos IAL, que não podiam baixar porque a frequência deles é alta, e parte da cidade de Phoenix viu, parte da cidade de Phoenix não viu. Por quê? Porque as pessoas não estão na tela mental conectadas. Então, o que esses governos estão fazendo, o que o Vaticano está fazendo, cientistas que estão liberando informações por ordens ou não, porque são permitidos, criando para nós uma tela mental, onde o nosso controle remoto da televisão vai ligar no canal, onde sintoniza aquela frequência e eu os vejo. É assim que funciona. Liga no canal da Lucimara Paris, que eu tenho certeza que vai ver ET, porque isso está sendo uma preparação para que as pessoas estejam abertas a esse assunto. Pode entrar no meu site, lucimaraparis.com.br, ou no meu YouTube também, que está tudo lá, todo esse papo está tudo lá.
Ângela, está chegando perguntas. Se chegar mais, pode mandar, viu, Roberta? Pode mandar aqui, que o internauta está perguntando. Abduções, é o Gabriel Romano, lá de Carapicuíba. Ele diz assim, abduções são ocorrências negativas, como descrito pela mídia, dona Ângela? Bom, depende do ponto de vista de quem está sendo abduzido, né? De ponto de vista de quem passou por uma abdução, inicialmente é negativo. Mas logo depois de alguns anos, torna-se positivo. Por quê? Porque você percebe que você deu um upgrade existencial, tanto na questão de busca interior. E o que uma pessoa abduzida pode aprender com isso? Sofre a pessoa? Eles ficam dando injeção? Ficam cutucando? Não é isso. Pelo que o juiz federal falou aquele dia, ele disse que sofre. Não, na realidade eles fazem alguns exames, só que assim, o contato com eles se torna uma coisa de muito aprendizado, eles têm muito a passar pra gente. A gente entra num novo nível de frequência, isso é muito claro. Eu falo com conhecimento de causa. Você entra numa outra dimensão de frequência e você começa a ser uma pessoa mais afetuosa, mas de uma forma mais, também não dessa forma muito humana, né? Mas uma forma mais equilibrada, sabe? E tem algo, por exemplo, que nós, curiosos, podemos fazer para acelerar esse processo de encontrar os ETs positivos? Bonzinhos. O que você acha, Maria? A criação da tela mental. Primeiro é conhecimento. Então, isso que ela está falando, tem que tirar o medo. É isso mesmo. Por que existem abduções? E sim, extraterrestres mais negativos e os mais positivos. Então, esses que são mais positivos, eles estão levando nosso material genético para criar outras raças de onde nós podemos nos ancorar. Vamos lembrar, nós somos seres multidimensionais. Nós estamos aqui agora, mas nós, esse eu, persona, sou eu. Ok, estou aqui na Terra. Só que o meu eu superior me divide em vários eus. Alguns eus meus estão em outros planetas, em outras realidades, em outras densidades. E esse outro eu meu fez um acordo com outro eu, de um outro ser, para que a gente fizesse uma experimentação genética, para que eu mesma pudesse encarnar em uma civilização mais avançada. Então o pessoal fala assim, eu quero ser levado para uma civilização mais avançada. Ok, mas fisicamente você não vai ter compatibilidade com aquela atmosfera, com aquela frequência, mas você terá compatibilidade se fizerem um outro corpo, tipo avatar para você, para naquela realidade você ancorar o seu eu lá. Então esse eu superior que eu não lembro agora, porque eu só lembro de mim. Mas tem pessoas que não entendem do eu. Tem pessoas que não entendem. É difícil para entender. Então, elas passam a entender quando e aí nas elas vão abduções precisar passar por tudo isso para ficar pronta para ver um ET? Esta personificação não lembra, porque esta personificação é isolada. Nós vivemos na separação. Deus no céu, eu na terra. Tudo é separado, porque nesta realidade onde estou, eu acredito, assim foi me dito, que é tudo separado. Só que não é a verdade. A verdade é que somos seres multidimensionais. Esses seres são multidimensionais. Na multidimensionalidade, nós já convivemos juntos. O problema é a separação. Onda, né? O que está sendo nos dito agora é que a gente lembre que nós não somos isto. Nós somos também isto. Nós estamos também nisto. E, através disto, nosso material genético, misturado a frequências maiores, possibilita que isto se recorde daquele outro, que também é ele. Tá. Agora me fala, claramente, Maria Pereta, que tipo de vida que eles levam? Pelo menos os bonzinhos. Eles transam, eles namoram, eles beijam na boca, eles brigam. Como é que é? Ou não faz nada? Estava esperando essa. Por imagem e semelhança, na mesma densidade física, os humanoides como nós se reproduzem similarmente. Os que deixam já a quarta densidade física e passam para a quinta densidade física, já passam, mesmo com uma semifisicalidade, passam a reproduzir ainda masculino e feminino existindo, macho e fêmea, masculino e feminino. Eles não mais precisam fazer o ato em si criam uma bolha. Então não faz amor? Não digo que não tenha o mesmo tipo de sensação, o que você não precisa é o toque físico, porque a fisicalidade ela deixa de existir da forma. Então aquele filme que se passou antigamente, Barbarella, até lembrei esse nome agora, nem sei como fui lembrar, que fica assim, fazendo amor só assim. Só na mão com mão. Todo, mão com mão. Para nós que somos físicos, a gente não entende, mas assim, eles se põem de frente um para o outro e criam uma bolha, que seria um vesica piscis, de uma bolha de beijo na boca, nem pensar então.
Bom, eles passam a não ter mais a necessidade do ego. Veja, você está falando do amor do ego, que é uma forma de retornar à fonte divina. Então não tem amor? Tem, eles são Assim? mais amor. Quanto mais energia, mais amor. Não tem a fisicalidade da matéria que te leva a um outro tipo de amor. O amor do ego. Então, se eles têm menos ego, não precisa a mesma fisicalidade. Eles criam através de uma bolha plasmada. É um plasma energético que cria um novo ser. Consciência entre os dois. Maria, É lindíssimo. eu já volto, né? Que eu tô nervosa com um beijo na boca, hein? Não, você vai continuar O dando Sol beijo na Negro, best-seller da Maria Pereda. Fala um pouquinho o retorno das sociedades secretas. Okay, o Sol Negro é uma trilogia, estou ainda no meio do terceiro, porque as atividades são muitas, estamos atrasando um pouquinho, mas o primeiro livro é o de capa escura, que é o Retorno das Sociedades Secretas do Vril, e o segundo é A Cidade Secreta do Vril. Eles estão disponíveis pela editora Hércules. Em breve estarão nas melhores livrarias do Brasil, porque foi feita uma grande tiragem para distribuição, mas por enquanto, quem quiser tê-los, tem que ser pela editora Hércules, pelo seu próprio site, frete único pelo Brasil todo, e é muita aventura, é mistério, suspense, ação, tem uma ligação também com a história dos extraterrestres, de leve, porque os personagens principais, eles são manipulados geneticamente para poderem fazer as coisas que eles fazem nos livros. Entendi. Maria, um dia, Ângela, nós seremos os ETs de outras civilizações? Belíssima pergunta. Sim, sim. Assim que nós atingirmos a nossa união com a família galáctica, nós passaremos a fazer exatamente o que eles fazem. Passaremos a interferir sobre uma certa regra em outras civilizações. O Bashar, que é um ser que eu gosto muito da história que ele conta, ele diz que tem uma estrela chamada Barnard Star, onde existe uma civilização que está exatamente humanoide, no padrão que nós estávamos na época da Renascença. E que esta será o primeiro contato onde nós, os ETs deles, aparecerão. E vai levar muito tempo para isso acontecer? Ou seja, para a gente nunca mais beijar na boca? Em 1000 anos, aproximadamente. Para a gente mudar nossa frequência vibracional, você tem 1000 anos para voltar para a Terra e reencarnar e continuar dando beijinhos. Você entendeu, Ângela, como é que é? 1000 anos na roda do Sansara, beijando muito. E nesse mundo, não existe reencarnação? A reencarnação é eterna. Você existe e você sempre vai existir. Somos Tudo que imortais. existe é a imortalidade. De uma forma ou de outra, você continuará existindo. Isso aí é a primeira lei que existe, a lei da nossa realidade. Você existe, não há nada que você possa fazer para mudar isso. E a segunda lei é a imagem e semelhança. O uno são as suas partes estão no todo. Então, nós somos uma parte do todo, o todo é feito por essas partes. Essa é a segunda lei. Então, a imagem e semelhança está eterna. Você existe, você não morre. O que muda é o seu corpo. A matéria tem periodicidade. Mas aí muda a consciência, né? Você tem várias ao mesmo tempo. Você não está só aqui agora, Lucimara. Você só se lembra da Lucimara Paris. Só que, além desta Lucimara Paris, existem outras Lucimaras em realidades paralelas. Uma coisinha que assim, eu fico curiosa. Por exemplo, a ideia, ela existe, né? Assim, no ar, né? Que ela tá me... Você vê, né? Como é que é a pressão. É só pressão. É uma aqui. pressão. Assim, você tem uma ideia legal agora. Uma ideia legal. E uma outra pessoa nos Estados Unidos tem a mesma ideia. Isso. Maravilhosa isso. pergunta, gostei. Criação, criatividade é uma canalização de você para você mesma, do eu superior de você para você aqui embaixo. Esse eu superior, existem outras versões, existem outros irmãos seus que saem desse mesmo eu superior. A informação está lá. Então, você canaliza a informação. Aliás, você é um ser canalizado. Nós estamos canalizando o tempo todo, a nós mesmos, né? E outro ser que é da mesma versão que você, está recebendo a mesma canalização. Então, as ideias que são obtidas ao mesmo tempo, por sincronicidade, têm a ver com a mesma frequência. Entendi. Gente, olha a minha cara. Hoje foi vamos bom, fazer né? junto? Acabou o papo, você acredita? Chegando no final do nosso programa, quero agradecer aqui
a direção de cortes da minha querida Roberta Calha, a produção de Alexandre Vitorino, a direção geral do Alexandre Polese, que está em casa. Alexandre, beijinho, volta logo que você está fazendo falta. Hoje com a participação de Maria Pereira, muito obrigada. Muito obrigada, pela sua é um presença, prazer. Foi maravilhoso. Me diverti Você bastante. precisa voltar, que eu quero saber da água em Marte, que é o que nós vamos falar assim que ela voltar. Ângela De Pascoal, uma das maiores ufólogas Sempre do Brasil, juntos. sabe muito. Muito obrigada, obrigada Gratidão, pela amor, presença. gratidão. Galera do bem, me sigam no Instagram, @Lucimara_Parisi. Quarta-feira eu estarei aqui na TV Geração Z, ao vivo, às 21 horas.